Olá pessoal, como prometido aí, vou fazer um pequeno tutorial sobre os multiplicadores de Lagrange. Ok? O tema deste vídeo ele está mais desenvolvido no roteiro, que é o roteiro 10, tá? Onde você tem lá uma discussão um pouco mais detalhada sobre o assunto. Tá? Então lá no roteiro 10, vocês vão ver lá todo o problema. Ok? Tem um exemplo feito, uma discussão, ok? Eu vou passar diretamente aqui para o exercício. Tá? Eu selecionei um exercício aqui do roteiro, que eu acho que foi um que eu não resolvi em sala de aula. Tá? E aí, basicamente, só ficou um sem resolver, de fato, na sala de aula, eu acho. Bom, então vamos rapidamente passar para esse roteiro aqui. Então é o seguinte, qual que é o problema que nós temos que resolver? O problema que nós temos que resolver é determinar se existe ponto de máximo ou ponto de mínimo da função objetiva, que a gente chama a função f de xy, sujeita a uma restrição g de xy igual a zero. Ok? Então, uma restrição de igualdade aqui. Bom, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar do gradiente da f, do gradiente da g, e se o x0 e y0 que nós estivermos procurando for um ponto crítico, nós temos uma condição necessária. Tá? Dizer que ela é necessária significa dizer que, por enquanto, ela não é suficiente. Tá? Ela é necessária para que o ponto crítico da f sob a restrição g de x, y igual a zero, a condição é que o gradiente da f e o gradiente da g, eles serão paralelos. E esse paralelismo entre vetores, porque gradiente é vetor, esse paralelismo entre os vetores está indicado aqui justamente pelo fato de que o gradiente da f será um múltiplo do gradiente da g. Tá? Bom, isso pode ser verificado, de certa forma, facilmente, se vocês olharem para o aplicativo que eu deixei disponível lá no AVA, tá? Um aplicativo que foi feito no GeoGebra, que é esse aplicativo aqui, ok? Eu vou mudar então aqui a nossa função x menos y ao quadrado, tá? Esse é um hiperboloide e eu tenho a função de restrição x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Tá aí. Então, olha que aqui eu tenho a restrição, ou seja, eu vou caminhar sobre a circunferência e eu estou procurando aqueles pontos aonde os vetores, o gradiente da f em vermelho e o gradiente da g em azul, eles serão paralelos. Se a gente for percorrendo com cuidado, a gente vai ver que isso vai acontecer no x igual a 2, y igual a 0, no y igual a 2 e x igual a 0, no x igual a menos 2 e y igual a 0, e no y igual a menos 2 e x igual a 0. Então eu tenho, em princípio, eu já sei que eu vou ter 4 pontos críticos para serem avaliados. Isso já nos dá uma intuição aí do que deve estar acontecendo, tá bom? Agora, se vai ser ponto de máximo ou ponto de mínimo, aí nós vamos ter que olhar com um pouco mais de cuidado, tá? Mas é interessante ver que a gente já consegue visualmente, pelo aplicativo, fazer uma análise até qualitativa, sem fazer conta nenhuma, de aonde podem estar, né, esses máximos e mínimos, ok? Bom, isso pode ser feito também por meio do Desmos, tá? Então, ali no Desmos eu posso escrever aqui a expressão da minha função, f de xy igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá aí o gráfico da minha função. Desculpa. Eu também posso escrever aqui a minha restrição. A minha restrição vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Está ali a restrição, né? Uma circunferência centrada na origem de raio 2. Okay? O legal de fazer no Desmo é que você, ao estender para o 3D, você consegue ver a intersecção, você consegue ver as alturas, né?
as alturas relativas a caminhar nesta circunferência em relação à sua f de x vai dar exatamente na intersecção dessa superfície que foi criada, né? Vai ter intersecção, né? Então dá para ver que quando você caminha na circunferência, as alturas estão na intersecção, né? E dá para ver que aqui, por exemplo, no x igual a 2 e y igual a 0, veja que eu estou aqui nesse ponto, ó. Estou nesse ponto aqui. E quando eu vou para y igual a menos 2 e x igual a 0, eu estou nesse ponto aqui, ó. Então dá para ver que aqui eu vou ter máximo e aqui eu vou ter mínimo, né? Aqui vai ser máximo, máximo local. E aqui vai ser mínimo local, né? Sobre a restrição, tá bom? Sobre a restrição. Se eu quisesse plotar as curvas de nível, eu faria primeiro uma lista de valores de curva de nível que eu estou precisando, ser igual, lembrando que no décimos essa lista vai ser construída com colchetes, então vamos fazer menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá. E vamos construir aqui as curvas de nível da função. A função vai ser, então, f de x, y menos c igual a 0. Aí, ó. Então, as curvas de nível da função. Só que ficou meio da mesma cor. Vamos mudar a cor disso aqui? Vou deixar laranja não, verde, tá melhor. Okay. Então, ó, aí eu estou aqui com as curvas de nível, né? E a análise que é feita, né, em relação ali, ó, as curvas de nível e o nosso caminho, né, o caminho no domínio que está sendo dado por essa restrição, fica bem claro ali, ó, por onde a gente vai estar caminhando e aonde estão as curvas de nível, tá bom? Bom, então por aqui a gente já tem alguma ideia do que vai acontecer. X igual a 2, y igual a 2, y igual a 2. Né? X igual a 2, y igual a 0. X igual a menos 2, y igual a 0. Y igual a 2 e x igual a 0. E y igual a menos 2 e x igual a 0 serão aí os nossos pontos críticos para os quais a gente deve avaliar aí se vai ser depois máximo ou mínimo. Mas vamos agora fazer as contas, tá? Vamos fazer as contas. Então vamos voltar para cá e fazer as contas rapidinho, tá? Vai ser bem tranquilo, essas contas não são tão complicadas de fazer, tá? Só que antes da gente começar a fazer qualquer conta, a gente precisa verificar quem que é o gradiente da f, quem que é o gradiente da z. Só lembrando o seguinte, gradiente da f. Tá? Gradiente da f é dado pelas derivadas parciais da f em relação a x na primeira componente, derivada da f em relação a y no segundo componente. Tá? Então, vai ser um vetor, onde a primeira componente derivada da f em relação a x e a segunda componente derivada da f em relação a y. Então, vamos ver, derivada da f em relação a x. Lembrando que em relação a x, y é constante, então quando eu olho para a derivada parcial da f em relação a x aqui, dá para ver que a única parcela que vai ser levada em consideração vai ser o x ao quadrado, porque menos y ao quadrado em relação a x é constante, e a derivada vai ser zero. Né? Então, isso aqui vai ficar 2x, e a derivada da f em relação a y vai ser, bom, em relação a y, x ao quadrado é constante, vai dar zero a derivada, e a derivada de menos y ao quadrado em relação a y é menos 2y. Então, o gradiente da f ficou como? O gradiente da f ficou como? Sendo 2x menos 2y. E agora então, aqui em relação a f, agora gradiente da g. Gradiente da g vai ser derivada parcial da g em relação a x e derivada parcial da g em relação a y. Em relação a y. Bom, vou fazer direto, pessoal. Fazendo direto, a gente tem o seguinte, ó. Derivada na primeira componente. Quem que vai aparecer? A derivada em relação a x, dessa expressão aqui. Olha,
em relação a x, y ao quadrado é constante, menos 4 é constante. Então, as derivadas de y ao quadrado menos 4 vai para zero. E eu fico só com 2x. E a derivada parcial agora da g em relação a y, x ao quadrado vai para zero, menos 4 vai para zero, e eu tenho só 2y. Okay? Então, eu vou ficar com o seguinte sistema, tá? Nesse meu sisteminha aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter gradiente da f, 2x menos 2y, vai ser igual a lambda gradiente da g, 2x, 2y. E quem que é a g de x, y igual a zero? É x ao quadrado menos y, mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Ok? Bom, nós precisamos ainda abrir um pouco essa expressão, porque eu tenho uma igualdade entre vetores aqui, e essa igualdade entre vetores vai me permitir dizer o seguinte, que 2x vai ser igual a lambda vezes 2x, e menos 2y vai ser igual a lambda vezes 2y. Tá? Então, vamos reescrever abrindo, né, esta igualdade entre vetores para uma igualdade entre as componentes dos vetores. Né? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter aqui um sistema que vai estar um pouquinho mais aberto, como sendo 2x igual a menos lambda 2x. Eu vou ter menos 2y igual a lambda 2y. E, finalmente, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Ok? Vou numerar as minhas equações, equação 1, equação 2 e equação 3, para trabalhar agora. Né? A técnica básica aqui é tentar escrever uma variável em relação à outra para poder substituir nas outras equações e finalmente descobrir quem que é x e y que satisfaz esta equação. Ok? Bom, desculpa. Vamos ver aqui. Eu vou partir da primeira equação. Tá? Então, na primeira equação, a gente tem o seguinte, que 2x é igual a lambda vezes 2x. Eu consigo descobrir o lambda nesta equação? Bom, vamos ver o seguinte. Primeiro, eu tenho fator 2 em ambos os membros dessa minha equação. Então, eu posso simplificar isso aqui, dividindo toda a equação por 2, e eu vou ficar só com x igual a lambda x. Bom, muito bem. X igual a lambda x. Eu consigo descobrir o valor de lambda tendo esta equação? Aqui eu dividi todo mundo por 2. A pergunta é, eu posso dividir todo mundo por x aqui? Depende. Eu sei qual que é o valor do x? Não, não sei. Se o x for igual a zero, eu posso dividir todo mundo por x? Não, não pode. Você não pode dividir nada por zero. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos supor que x seja diferente de zero. Tá? Então, se o x for diferente de zero, eu consigo resolver isso aqui achando o valor de lambda. Por quê? Se o x for diferente de zero, eu vou ter que lambda vai ser igual a x sobre x. Ou seja, lambda é igual a 1. E se o lambda for igual a 1, eu posso substituir na segunda equação para tentar achar o valor do y. Tá? Então, agora, trabalhando na segunda equação, eu tenho que menos 2y é igual a 2y. Posso somar 2y menos 2y dos dois lados. Tá? Então, eu vou ficar com menos 2y igual a zero. Isso vai me dar que menos 4y é igual a zero, ou seja, y é igual a zero. Então, é o seguinte, se o x for diferente de zero, eu acho um y igual a zero. E se o y for igual a zero, na terceira equação, o que eu consigo? Se o y for igual a zero, na terceira equação, eu vou ficar com x ao quadrado menos 4 igual a zero. E isso vai me dar x ao quadrado igual a 4. Logo, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 4. Quais são os valores de x que eu encontrei? X pode ser mais ou menos 2, um desses dois valores. Então, com isso, eu consegui achar um par de pontos críticos. Aonde?
eu vou ter, tá, ponto crítico. Os pontos críticos serão, meu Deus do céu, tá? Então, quem são os pontos críticos se o x for diferente de zero? Os pontos críticos, se x for diferente de zero, serão 2, 0 e menos 2, 0. Se o x for diferente de zero. Mas e se o x for igual a zero? E se x for igual a zero? Tá, se x for igual a zero, eu não posso resolver o problema para esta minha equação aqui. Mas olha, se o x for igual a zero, na terceira equação, eu consigo descobrir o valor do y. Se o x for igual a zero, eu vou ficar com y ao quadrado menos 4 igual a zero. E isso me permite dizer que y vai ser igual a quê? A mais ou menos 2, né? Assim, é muito semelhante ao que aconteceu aqui, né? Ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero, x igual a mais ou menos 2. Se y ao quadrado menos 4 igual a zero, então y igual a mais ou menos 2, né? Então, eu também vou ter os pontos críticos. Os pontos críticos também serão quem? 0, 2 e 0 menos 2. Perfeito, né? Porque bateu exatamente com o que a gente esperava. A gente viu graficamente que isso ia acontecer, né? Olhamos lá no aplicativo do GeoGebra, lá no AVA, né? Vimos que os diretores iam acabar sendo paralelos exatamente nesses pontos, né? X igual a 2, y igual a 0, x igual a menos 2, y igual a 0, e também em x igual a 0, y igual a 2 e x igual a 0, y igual a menos 2. A questão agora é saber se esses caras são máximos ou mínimos de função. Para saber se são máximos ou mínimos de função, vamos olhar para o seguinte. Vou fazer aqui do ladinho. Vai um pouquinho para o lado aqui, tá? Deixa eu pegar só como que a gente está aqui no nosso caminho. Vamos fazer aqui essa circunferência. Vou aqui 2 eixos. Assim e assim, ok? E, é claro, né, a gente tem esses pontos aqui, né? Eu tenho o ponto... Opa, vou colocar aqui em azul esse pontinho e esse pontinho. E tem aqui em amarelo esse pontinho e esse pontinho. Quem são esses pontinhos? Aqui eu tenho 2, 0. Aqui eu tenho menos 2, 0. Aqui eu tenho 0, 2. E aqui eu tenho 0, menos 2. Beleza? Bom, eu quero saber se esse cara é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá? Vamos calcular o valor das funções, da função nesses pontos? Então, olha só. Tá? Em 2, 0, quanto que vale a f de 2, 0? Lembrando que a minha f, quem que é a f? F de x é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Então, vamos ver. Quanto que vale f de 2, 0? A f de 2, 0 vai ser 2 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que dá 4. Quanto que vale a f em 0,2? Em 0,2 eu vou ter 0 ao quadrado e 2 ao quadrado. Isso me dá menos 4. Então, olha só, nesse ponto aqui, o valor da função vale 4. E nesse ponto aqui, o valor da função vale mínimo. E veja, eles são pontos críticos, certo? Eles são candidatos a máximos e mínimos da função, certo? Então, se eles são candidatos a máximos e mínimos da função, veja que se eu estou nesse ponto, eu estou com a f valendo 4. Quando eu vou me deslocando para cá, a f passa a valer menos 4. E quando eu venho para cá? Em menos 2, 0.
f de menos 2, 0. Isso aqui me dá menos 2 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, e isso vai me dar 4. Olha, aumentou. Então, veja, aqui vale 4, aí o valor da função vai diminuindo, chega em menos 4, depois ele vai aumentando, vem para 4, e quando ele vai descer para ali, para o 0, menos 2, né, eu estou andando aqui nessa circunferência, 0 menos 2, eu vou ter a f de 0 menos 2, ou seja, 0 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E isso dá menos 4. Então, volta a cair o valor da função. Então, o que a gente pode dizer? Que em 2, 0 nós temos máximo, isso aqui é ponto de máximo, isto aqui também é ponto de máximo. Agora, nesses pontos 0, 2 e 0, menos 2, nós temos valores ó, que vão caindo, a função cai para menos 4, né? Então, aqui é ponto de mínimo. Aqui e aqui também. Eu também tenho ponto de mínimo. Tá? E aí pronto, então eu já sei quem são os pontos de máximo e ponto de mínimo. Tá? Então, inicialmente, eles são pontos críticos. Se eles são pontos críticos, eles são os únicos candidatos. Tá? E se isso quer dizer que ou ele vai ser máximo ou mínimo aqui, ou ele vai ser máximo ou mínimo aqui, ou máximo ou mínimo, ou máximo ou mínimo. Certo? Os outros pontos aqui não vão ser nem máximo nem mínimo, certo? Então, ou eles vão ser menores, né? Ou eles vão ser maiores do que esse cara aqui, mas não maior do que esse, certo? Porque esse aqui é máximo e esse é mínimo. Então, aqui ele vai estar intermediário, né? Então, não tem nenhum aqui que vai ser menor do que esse ou maior do que esse, tá? Então, com isso, a gente consegue resolver o problema de máximos e mínimos aí para essa nossa funçãozinha, tá bom? Então, vamos concluir aqui, tá? A conclusão que nós temos é que os pontos 2, 0 e menos 2, 0 são pontos de máximo e os pontos 0, 2 e 0 menos 2 são pontos de mínimo. Ok? Beleza, então, pessoal. Tá? Então, encerramos por aqui. Espero que tenha sido útil. A gente resolveu praticamente todos os exercícios ali, se eu não me engano, né? Desse roteiro. Qualquer coisa. Na sequência, no futuro aí, né? Embora eu não vá cobrar isso exatamente, mas tem um roteiro para entregar, tem exercício para entregar, né? Não vai ser objeto de avaliação em prova escrita, mas faz parte aí do nosso trabalho e tem um conhecimento sobre este assunto, tá bom? Um abraço para todos e um bom final de semana. Espero que tenha sido de útil para você, tá bom? Tchau, tchau. Até.